todo mundo quer lotar turmas. Eu também quero turmas lotadas em 2021, tá? E eu vou te falar, é possível? É muito possível. Mesmo com a pandemia, Juliano, cara, mesmo com a pandemia, eu vou te falar que durante 2020, que não foi um ano fácil para ninguém, eu estaria sendo mentiroso se eu falasse para você, porra, 2021, cara, vocês ficaram aí de corpo mole e mesmo com a pandemia minhas turmas estavam todas lotadas. Não, 2020 foi um ano difícil para caramba para a gente manter os alunos que tinham, né? Já foi muito difícil. Só que eu vou te falar que a gente conseguiu, sim, em alguns horários ter turmas lotadas, a gente conseguiu, sim, fazer novas matrículas, não só eu, mentorados meus, né, da mentoria Primazia. Então, assim, foi difícil? Foi, mas foi possível também. Já passou, 2021 pode ser o seu ano. E só vai depender, cara, disso aqui, ó, de você ter boa vontade, que eu já estou vendo que você tem, por isso que você está aqui. Além da boa vontade e disposição para fazer, cara, você precisa aprender as estratégias certas para isso. Você precisa ter as ferramentas adequadas para fazer isso acontecer, tá? Então, assim, ó, antes de ter turmas lotadas, a gente precisa ter algumas clarezas aqui, tá? Ter clareza de algumas coisas. E a ferramenta Mapa da Clareza de Turmas é um mapa mesmo, e é uma ferramenta exatamente para isso, para te dar clareza, é o primeiro passo. Então, assim, eu vejo muita gente falando assim, Juliano, como que eu saio do buraco? E aí a resposta é a seguinte, olha, antes de você querer saber como sai do buraco, o primeiro passo é você saber o que te colocou dentro do buraco. Como foi que você foi parar dentro do buraco, né? Então, o mapa da clareza de turmas é para você ter clareza do seu momento, do seu estado atual. Então, antes de eu pensar em lotar as turmas, eu preciso de saber quais são as minhas turmas, qual é a situação real de cada turma que eu tenho hoje, quais são as possibilidades que eu tenho de novas turmas e várias outras informações que são importantes e condizentes para quem quer fazer uma estratégia bem embasada e que tem um planejamento. Porque se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, não é assim? Então, ó, primeira coisa, eu saber aonde eu estou hoje, qual é o meu estado atual. O estado atual das minhas turmas hoje. Juliano, mas eu não tenho turma nenhuma, estou começando agora do zero. Então, você vai fazer seu mapa da clareza de turma zerado, sem nenhum aluno. Ou sem nenhuma turma. Juliano, poxa, eu só tenho 2 turmas, só estou com 5 alunos, eu só tenho 15 alunos. Cara, o mapa da clareza de turmas é uma espécie de cabine de comando do seu negócio. Seja qual for o seu negócio. O mapa da clareza de turmas é uma cabine de comando. Ali você vai conseguir enxergar tudo de forma rápida, de forma organizada, com clareza, o seu estado atual, o estado de cada turma que você tem hoje. E aí, você vai me falar assim, Juliano, mas, cara, eu já tenho isso aqui, eu já tenho um relatório onde eu anoto tudo das minhas turmas. Beleza, parabéns para você. Ainda bem que você tem essa organização aí. Você precisa de ter as informações dessas turmas, mesmo que você tenha anotada num caderno, se você tem ela anotada num sistema de gestão, se é numa planilha do Excel, não importa onde você tem isso. O primeiro passo é você ter realmente as informações de todas as suas turmas. E como que eu tenho informações? Qual é a primeira informação que eu preciso ter? É exatamente a lista das suas turmas. Quais são as turmas que você tem hoje? Né? Se é a turma de segunda-feira, de terça-feira, de segunda e quarta, de terça e quinta, ou as turmas de sábado, ou as turmas de segunda, quarta e sexta, você tem uma série de combinações, né, de elementos que se combinam ali, de pré-requisitos para uma turma ser formada. Concorda comigo? Quais são esses elementos? Para você formar qualquer turma, você precisa do dia que vai acontecer, né, as aulas dessa turma, o horário, a faixa etária,
É para criança, é para adulto, é para criança de 3 anos, de 8 anos, de 12 anos. Muitas vezes o nível. Você precisa da modalidade para quem trabalha com modalidades, né? Se é dança, se é balé, desculpa, se é jazz, se é trampolim, se é argola. Você precisa da atividade, qual é, da modalidade. Você precisa do professor. Quem é o professor dessa turma? É você mesmo? Ok, você coloca lá o seu nomezinho lá, você é o professor, pode ser João, Maria, José e por aí vai. O que mais que você precisa? De preço. Você formar uma turma, ela tem que ter um preço, uma mensalidade. Então, depois que você combina todos esses elementos, você tem uma turma. Então, eu vou lá, vou falar assim, olha, eu tenho uma turma de jazz infantil iniciante que acontece segunda e quarta às 8 horas da manhã. Indo mais adiante, se você quiser, com a professora Érica Mendes e o valor, a mensalidade é R$ 200. Cara, tá aí uma turma toda fechada, tá formada, todos os elementos já ali agrupados. E por que é importante a gente saber de todas as possibilidades de turmas? Você já passou por isso? Talvez você já tenha passado por isso. Comenta aqui nos comentários para mim. Você colocar uma turma, por exemplo, segunda e quarta, 8 horas da manhã, e a turma não vinga, né? A galera fala, pô, minha turma não vingou. E aí o simples fato de, muitas vezes acontece isso, tá? Você muda só 1 hora, é a mesma modalidade, a mesma faixa etária, a mesma, tudo igual, só que segunda e quarta, ao invés de ser 8 da manhã, você coloca 9 da manhã. Cara, uma mudançazinha de 1 hora já pode fazer total diferença e você ter uma turma com mais movimento, com mais procura. Por quê? Porque são vários elementos, como eu falei, que estão combinados ali. Só que, pô, às vezes 8 horas é muito cedo, não dá tempo, porque os pais dessa criança têm que levar a outra filha na escola, que estuda de manhã, ela não tem tempo hábil, pô, 9 horas da manhã dá tempo. Eu criei aqui só um exemplo, tá, gente? Só para vocês entenderem a lógica. Então, por causa de 1 hora, cara, 1 hora pode ser a diferença de uma turma vingar ou não vingar. Eu peguei um exemplo que mexeu em qual variante aí? Horário. Mas poderia ser a modalidade. Pode ser que jazz, segunda e quarta, 8 horas, não funcione. Mas se fosse dança do ventre para adultos, segunda e quarta, 8 horas, ia fazer total diferença e ia lotar essa turma. Qual foi aí, nesse caso, o que variou? Qual foi o item que variou? Modalidade, atividade. Ao invés de eu botar jazz infantil, botei dança do ventre adulto. Então, assim, essas informações todas, elas têm que estar de forma muito simples de você analisar, de forma fácil. Você não precisa ficar entrando no sistema, gerando relatório turmas por turmas, ou indo no seu caderninho, olhando turma. Cara, isso tem que estar assim, ó, estampado na sua cara, sabe? De fácil acesso, para você analisar um todo. E aí você vai saber, em primeiro lugar, a primeira coisa que você precisa saber do seu estado atual é quais são as turmas que eu tenho hoje formadas. Por mais que ela esteja com 0 alunos, estão aí na sua intenção de abrir. Então, que turmas são essas? Cara, como você faz isso? Uma planilha. Você pode fazer, eu gosto de eu uso um quadro de vidro e lá eu faço toda a divisão de todas as turmas. Então, quando eu estou com a minha equipe numa reunião, é só eu sentar ali, eu olho aquele quadro, eu vejo tudo, eu tenho a visão de todas as minhas turmas. E mais do que isso, o que está acontecendo com cada uma dessas turmas. Como que você faz isso, Juliano? Cara, simples. Olha só, eu fiz aqui, cara, um quadrinho assim, ó. Você faz uma planilha simples, simples, simples. Olha isso. Como que é essa planilha? Você separa uma coluna para você colocar as horas, 8 horas, 9 horas, 10 horas, 11, meio-dia. E aqui em cima você coloca os dias que você tem aula. Por exemplo, eu tenho turma segunda e quarta, 8 da manhã. Você tem terça e quinta, 10 horas. Você tem turma aos sábados. Então, aqui você vai colocar se é segunda e quarta, se é terça e quinta. Se tiver segunda, quarta e sexta, você bota aqui, ó, segunda, quarta e sexta. Se é turma, se você só dá aula uma vez por semana, então você coloca aqui, ó, segunda, terça,
quarta, quinta e por aí vai. Tá? Se são aulas 2 vezes por semana, você coloca aqui, ó, já coloquei aqui, ó, segunda e quarta, 8 horas eu tenho jazz adulto. Beleza. E aí você vai preencher aqui, é só para você ter uma ideia. Então, nessa coluna eu boto todos os horários de 8 horas da manhã até 9 horas da noite, se for o caso, e aqui eu coloco os dias da semana. Depois eu vou criando, cara, vou criando em cada célula dessa, é uma turma formada, tá? Olha só, segunda e quarta, 9 horas eu tenho balé pré-1, entendeu? E por aqui eu vou preenchendo todo o meu quadro, todo o meu quadro. Mas você pode fazer, cara, uma cartolina que você vai desenhar e nessas células, aqui dentro das células, eu sugiro você usar aqueles post-its, sabe? Por quê? Porque ó, essa parte aqui, que é a planilha toda, tudo bem, você pode deixar ela desenhada, a caneta. No meu quadro de vidros, eu posso adesivar só as células. Só que o que você escreve aqui dentro, que é a turma, ou seja, segunda e quarta, 9 horas, é aula de quê? Ah, eu tenho jazz adulto. Esse elemento aqui de dentro, jazz adulto, eu vou escrever, se não for um quadro de vidro, eu sugiro que você faça um post-it, porque post-it você pode tirar, pode ir trocando. No dia que não for mais jazz adulto, vai ser balé, você pode tirar e colocar a nova turma, tá? E mais do que isso, aliás, além disso, a gente vai colocar as informações dessa turma ali dentro dessa célula. Então, o post-it vai ser fácil de você ficar trocando. Agora, você pode usar quadro branco, você pode usar, cara, cartolina, só tira do sistema. Isso só não pode ficar no seu computador, porque no computador você não consegue olhar o todo, tá? Não é legal. Isso tem que ficar à vista, assim, ó, de fácil acesso. Bom, e aí depois que você faz essa combinação de dias, né, os horários e formando essas turmas, a gente precisa ter clareza, como eu falei, das informações condizentes a cada turma dessa. Então vamos lá. O que é importante eu saber de uma turma minha? Lembra que você vai colocar nessa planilha todas as turmas existentes ou que estão na sua cabeça, tá? Pelo menos para serem turmas a serem abertas ainda. Você tem que colocar aqui nessa planilha para você poder organizar o seu quadro mesmo, tá? Seu quadro de horários. O seu mapa da clareza, ele vai começar agora você vai começar a alimentar informações nesse quadro, tá? Então, primeiro eu preciso de todas as turmas ali. Aí depois eu vou alimentando as informações. E que informações são essas? Ó, eu preciso de, primeiro de todas, né, o número de alunos que eu tenho. E aí não é número de alunos, quantidade de alunos total, não, da escola toda, não. Eu preciso saber a quantidade de alunos de cada turma dessa, porque isso é um erro que muita gente comete. Eu pergunto assim, quantos alunos você tem? As pessoas sabem, quando sabe, tem muita gente que nem tem muita clareza disso, sabe o total de alunos. Fala assim, eu tenho 47 alunos, eu estou com 50 alunos, estou com 30 alunos. Só que não sabem exatamente quantos alunos tem em cada turma. Eu preciso saber que segunda e quarta, às 8 horas, na minha turma de jazz, eu tenho, sei lá, 5 alunos. Então, você tem que ter essa informação, cara. Você vai escrever aqui, ó, 5. Você escreve aqui que tem 5 alunos, tá? Qual mais? Que informações você precisa além do número de alunos? Eu gosto de saber o seguinte, eu gosto de saber se essa semana eu tenho mais ou menos alunos nessa turma, se comparado com a semana anterior. Essa é uma informação que, para mim, é importante. Eu quero ter uma visão rápida se a minha turma aumentou, se ela diminuiu ou se ela se mantém, né? A mesma quantidade de alunos que ela tinha na semana anterior. Você pode ser relevante para você, talvez, saber em relação ao mês passado. Eu gosto de ter isso toda semana. Toda semana a gente vai lá e atualiza esse quadro. Por quê? Cara, semana passada eu tinha 8 alunos, essa semana eu tenho 4, eu já ligo o radar, eu fico com o radar ligado para essas paradas.
Então, se semana passada tinha, sei lá, 8, essa semana eu tenho 4, eu preciso entender por que 4 alunos, qual foi o problema, se foi algum ponto específico, se foi alguma coisa, talvez, né, durante a aula que aconteceu, que eu não estava sabendo, se foi alguma mudança aí na rotina das pessoas, e coincidentemente, eu já tive casos, só abrindo um parênteses aqui, de uma turma inteira evadir, de uma turma inteira de, sei lá, 15 alunos, de uma semana para outra, fazer assim, ó, despencar, vir para 5, 6 alunos. Cara, isso não é comum. Não é comum em uma semana você perder, sei lá, 10, 12 alunos da mesma turma. É incomum. Então, assim, ó, com o mapa da clareza de turma, naquele exato momento, assim, eu fui super tempestivo. No prazo de uma janela de uma semana, eu já peguei isso e já fui atrás. Fui entender o que aconteceu. E entendi, assim, até para quem ficou curioso aí, para saber o que aconteceu, era uma turma onde um grupo de pessoas, de pais, que trabalhavam numa mesma empresa, combinaram de botar suas filhas, as mães, enfim, os pais combinaram de botar suas filhas no mesmo, na mesma turma, né, no mesmo horário. Foi praticamente uma turma criada para essas pessoas de uma mesma empresa, que trabalhavam numa mesma empresa e tinham uns horários parecidos, eles combinaram lá, tinha uma espécie de associação lá das pessoas que trabalhavam, né, nessa empresa, e eles combinaram, enfim, criaram essa turma lá na Âmbar. O que aconteceu, cara, é que isso foi uns 4 anos atrás, 5 anos, a gente estava no meio daquela crise ainda da economia e política, né, do Brasil, isso em 2015, 2016. E aí, cara, o que aconteceu? A galera toda saiu. Por quê? Porque a empresa fez uma demissão em massa. Olha só, ela fez a rescisão de 2.000 e poucos funcionários, era uma multinacional. Olha que louco isso. E aí aquilo foi um ponto super fora da curva, mas eu já de imediato entendi. Eu fui busquei informação, fui tempestivo. E por que é importante essa informação? Para eu entender o que eu posso fazer com essa turma agora. É por isso que eu falo que é uma cabine de comando esse mapa da clareza de turmas, porque eu tenho que perceber rápido as coisas. E dali é onde eu crio que as minhas ações, as minhas estratégias. Todas, absolutamente todas, preste atenção nisso que eu vou falar, todas as minhas ações e estratégias de marketing, campanhas praticamente para novas matrículas, e até de retenção, elas têm como origem um mapa da clareza de turmas. É dali que surgem todas as minhas estratégias. Então, ó, nesse caso, eu entendi que 10 alunos saíram, qual foi o motivo, e aí eu pude pensar, já naquele momento com a minha equipe, qual seria a ação. O que a gente ia fazer para ou fechar aquela turma, ou pegar os 4, 5 que ainda ficaram naquela turma, transferir para outros horários, para outras turmas, né, que tinham o mesmo nível, que tinham as mesmas características, talvez em outros horários, outros dias. Para quê? Porque não valia a pena ficar com aquela turma de 4 alunos. Seria interessante eu botar talvez uma outra modalidade, ou para eu realmente otimizar. Era uma turma de 15, ficaram 4, o que eu faço com esses 4? Embora, vamos botar em outros lugares. Não importa, pode ser uma decisão, inclusive, eu manter. Ah, não, vamos continuar, porque eu vou fazer agora uma campanha para novas matrículas, exatamente, especificamente ou exclusivamente para esse horário. Então, o mapa da clareza de turmas vai me guiar, vai ser a minha ferramenta principal, a cabine de comando para eu me orientar, saber exatamente o que eu vou fazer dali para frente. Por isso que, muitas vezes, essa é a informação que eu gosto de ter semanalmente. No máximo, eu sugiro você a fazer no máximo 15 dias essa atualização. Então, toda semana, se você quiser, se for de 15 em 15, você vai lá, vai ver quantos alunos eu tenho essa semana. 8. Beleza. Se eu tenho 8, o meu 5 aqui, que foi de semana passada, eu vou apagar. Por isso que eu falei para você usar um post-it, se não for um quadro branco ou um quadro de vidro, né, que você não consegue apagar, então você vai lá, vai botar aqui 8. Beleza, virou 8 esse 5 aqui.
Mas como é que eu sei que semana passada tinha 5, se tinha mais, se tinha menos? Cara, quando eu vou lá e boto 8, eu já sei que antes era 5, semana passada era 5. Então, se era 5, o que aconteceu? Baixou, né, o número de alunos. Oh, desculpa, nesse caso aqui, aumentou o número de alunos. Eu venho aqui, ó, faço um pontinho aqui para cima, ó. Isso aqui é o quê? Nada mais é do que uma convenção. Eu convencionei isso, gente. Toda vez que você preencher que o número de alunos dessa semana é superior à semana anterior, bota um pontinho em cima do número. Se for inferior, bota um pontinho abaixo do número. Então, quando eu olho que segunda e quarta, 8 horas, o jazz adulto, hoje que está com 8 alunos, tem um pontinho aqui em cima, eu já sei que é uma turma que aumentou o número de alunos. E aí eu também vou entender, cara, o que foi? Foi a campanha que a gente fez semana passada, que a gente ligou para os alunos que estavam trancados e 3 voltaram. Putz, cara, isso está fazendo, está dando certo, está fazendo um efeito interessante. Então, eu quero que pegue agora o pessoal lá do Balé Pré-1, ou a galera da turma XYZ, liga para todos os cancelados dos últimos 3 meses e vamos trazer essa galera de volta. Claro que aí você vai precisar de um script dessa ligação, né? Eu não vou entrar nesse detalhe aqui. E aí eu vou, beleza, deu certo essa estratégia? Vou embora, eu vou ligar para todo mundo que cancelados dessa semana. Eu vi que baixou, vou entender por que baixou. Muitas vezes não tem um motivo, as pessoas foram evadindo mesmo. Putz, será que foi o horário? E aí vem o quê? Pesquisa. Eu vou ligar, vou entender, isso é importantíssimo, né? Você entender por que a pessoa saiu. Deixa eu ligar. Eu não vou ligar só para simplesmente direcionar o meu esforço, a minha atenção para resgatar essa pessoa, não. Eu posso ligar só para entender. E aí você vai falar, oi, fulano, tudo bom? Poxa, eu estou vendo que você trancou a sua matrícula, cancelou. Eu queria entender, teve alguma coisa pontual? É alguma coisa pessoal, muitas vezes é pessoal mesmo, é particular, assim, a pessoa mudou de horário lá no trabalho, foi promovida, né? Pode falar que, porque minha filha sai da escola, sei lá, ela entra na escola agora meio-dia e está apertado demais o horário, eu não consigo chegar em casa, né, ela almoçar, tomar banho, se preparar para a escola. Se fosse 1 hora antes, daria. Aí você liga para outro para entender a mesma coisa, liga para outro para entender a mesma coisa. Você, opa, esse horário não está legal, preciso mudar esse horário. Agora, cuidado para não ficar pensando em, sei lá, informações que não são lá tão relevantes. Por exemplo, sei lá, vou inventar um aqui qualquer, qual é a cor dos olhos das crianças que estão dentro da turma. Porra, não vai mudar nada para mim isso, né? Então, é uma informação que não faz sentido estar ali dentro. Precisa ser uma informação condizente com, né, com a oportunidade que ela vai gerar para você de informação mesmo para você alcançar seu objetivo, né, para você chegar na sua meta. Qual é a sua meta? É ter 100 alunos na sua escola? Beleza, se você vai abrir 10 turmas, você sabe que você tem que ter uma média de 10 alunos por turma. Então, você começa a montar a sua estratégia embasada com o seu mapa da clareza de turmas. E aí, na prática, cara, até para abrir novas turmas, eu tenho que entender se vale a pena eu abrir novas turmas ou não. E aí você começa a pensar sempre, cara, estrategicamente. Eu não vou abrir uma turma simplesmente porque eu sonhei hoje que tem uma professora de sei lá de quê, e que, putz, cara, a turma estava lotada, foi um sinal do céu para eu abrir uma turma de XYZ que eu sonhei lá, porque vai dar certo. Não, você tem que ter embasamento. Tá? E se eu vou acabar com uma turma ou não, e aí fica insistindo, né? Tem muita gente que fica insistindo. Tem uma turma ali com 4, 3 alunos, fica insistindo, passa 1 mês, 2 meses, 5 meses, cara, e você no vermelho, não paga a sua hora. Beleza? Então, que bom que você está aqui. Isso, enfim, isso para mim quer dizer que você se importa, né, com as suas turmas, que você quer lotar suas turmas em 2021 e a gente vai fazer isso acontecer. Eu vou compartilhar muito conteúdo, umas sacadas para você conseguir, pelo menos para te ajudar, te direcionar
nesse caminho, beleza? A gente implementar hoje, porque uma sacada já vale a pena, já pode ser suficiente para fazer uma virada de chave aí no seu negócio, começar a ter turmas lotadas. Agora vai lá e faz.